Nutrição e saúde. Oferecimento Pães Verdi. Conheça o exclusivo Pão Nutrição. Sem glúten, lactose, gordura e açúcar. Mais sabor e qualidade pra você. Mix. Nutrição e saúde. Com a Nutri Camila Spinelli. Bom, e hoje é dia de nutrição e saúde. Deixa eu só dar um recado aqui, Pancho, que o nosso ouvinte mandou pra gente. O Evandro, ele disse que ali em frente ao 23BI, o 23º Batalhão de Infantaria, teve um acidente com moto e carro. Ele mandou, era umas 7h17, então o pessoal fica alerta aí que pode ter um pouquinho de trânsito ali, ficar atento, né? Obrigada aí pela informação. E agora sim, nós seguimos com a nossa entrevista do dia aqui para falar sobre aquele... Não é exatamente um jejum, mas é aquele jejum, eu acho que a gente fica um tempo sem comer porque tá adiando. É jejum. Mas é aquele jejum, assim, não é intencional, né? Tipo, aquele jejum intermitente. É aquele que a gente esquece de comer. E ainda assim, é chamado jejum, não é mesmo? Tem aquele jejum que a gente faz de propósito, achando que vai ser bom, e tem aquele jejum que a gente faz sem querer. Que no caso foi o que eu acabei de dizer, né? Ou porque esquece, ou porque tá dormindo. Acho que também tem isso, né, Camila? A gente faz jejum durante o sono. Quer dizer, alguns, né? Tem gente aí que acorda de madrugada pra comer. Bom dia, Cami. Bom dia, Gisele. Bom dia, a gente fala e esquece de falar com a Camila. Oi, Camila, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, Raiz. Bom dia, Belmiro. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E sim, a gente já falou de jejum intermitente, que é aquele que às vezes a gente faz intencional por estratégia, mas às vezes a gente esquece que a gente tem esses outros tipos de jejum, né? Que a gente fica um tempo sem comer, que a gente vai chamar isso de não dar comida pro organismo, né? E ficar muito tempo sem comer, que é uma inanição que a gente chama. Então, sim, tudo é uma forma de jejum, voluntária ou involuntária, pensada ou não pensada. E tem gente que faz jejum ainda, assim, não pensa como esta palavra, mas fica sem comer, porque depois vai para algum lugar que vai comer muito, muito mais, então quer deixar espaço para aproveitar muito mais, né? É mesmo? Quem nunca, né? Eu pensei assim dessa forma. Não vou comer agora porque depois eu vou no rodízio. Ah, tá, ok. Mas não deixa de ou tem comer aquele aniversário, então eu quero comer tudo que eu puder daquele aniversário que tem de bom, porque eu nunca vou nisso, né? É o último da minha vida. Não, eu não vou comer, eu vou comer lá. Né? Eu vou comer lá, porque daí eu quero comer tudo que tem lá, né? Então, isso é um dos cuidados que a gente precisa ter, porque isso é um dos principais pontos que a gente precisa olhar para essa compensação que o nosso corpo faz depois, viu? Então, isso é uma coisa bem importante. E o jejum mais comum que a gente faz, né, também é o de dormir. E aí, como o Pancho colocou, tem gente, sim, Pancho, ainda que acorda de madrugada, né? Às vezes é uma desregulação comportamental, né, neurológica muitas vezes de transtorno alimentar, que a pessoa no meio da noite, ela sente fome, e aí pode ser até fisiológico ou emocional, né, e aí ela vai lá e assalta a geladeira, né, na madrugada e aí volta a diz que dormir. É sonâmbulo, diz que não percebeu, diz que não lembra, aquela coisa toda. Então, isso, e aí a gente precisa ter um olhar bem importante para isso, porque daí já é algo que não é normal e que daí precisa ser tratado com uma equipe multidisciplinar com toda certeza, né? Porque o nosso corpo, ele fisiologicamente já tem uma rotina, um processo para que a gente tenha glicose, que é o açúcar no sangue, né? Ah, Nutri, mas açúcar no sangue não faz mal? Não, a gente precisa ter açúcar no sangue, uma quantidade pequena. O excesso é um pré-diabetes, é um diabetes, né? Que a gente vai conhecer dessa forma. Mas não, a gente tem açúcar circulante numa quantidade necessária para a gente manter nossas atividades vitais. E à noite a gente não come, a gente dorme, mas o coração continua a bater, a gente continua a respirar, o cérebro está funcionando, né? Muitas atividades do nosso corpo estão funcionando. E da onde que vem esse açúcar? Né? Então esse açúcar vem principalmente da nossa reserva de açúcar do fígado, que chama de glicogênio hepático. Mas Nutri, açúcar no fígado, né? Gordura no fígado, né? Gordura que faz mal, é. Vamos lá, são coisas completamente diferentes. A gente armazena glicose na forma de glicogênio no nosso fígado pra gente se manter vivo. Ponto. Isso é fisiológico, isso é normal e a gente espera que isso aconteça, né? Porque senão vai entrar em estados aí metabólicos que podem levar até a coma, enfim, né? Mas é uma questão muito mais patológica, de muitos dias sem comer e sem reserva e tudo mais. Não é o que normalmente acontece. Mas a gente tem sim essas reservas. Agora,
né? Isso de noite, quando a gente não tem gasto. Então, o nosso gasto metabólico, nosso gasto de energia diminui. Então, não dá pra dizer que durante o dia, quando eu tô ativo, eu gasto uma quantidade de caloria e quando eu durmo eu gasto a mesma, então eu tô queimando caloria dormindo. Não, eu queimo caloria dormindo, ok. Mas muito menos porque meu corpo poupa, porque as atividades vão diminuindo e você vai repousar, né? Agora, já esse jejum que a gente faz durante o dia, às vezes percebendo e às vezes não, porque tem gente que não toma café da manhã, né? Aí almoça, e foi falar até antes, né? Não foi assim, almoça, né? E depois janta, né? E aí, o jantar às vezes até mais cedo, aí fica mais de 12 horas sem comer todos os dias. A próxima refeição é só o almoço, né? E o que tem nesse almoço? E aí, quando chega lá no jantar, o que tem nesse jantar? Porque muitas vezes já tá morrendo de fome, né? Então, uma das desregulações bem importantes que esse pular refeições faz é com relação ao apetite. A gente, sim, vai ter mais apetite para a próxima refeição. E a vontade que a gente vai ter é de doce e carboidrato. Eu já falei aqui várias vezes. Por quê? Porque falta açúcar. Então, o corpo pede aquilo que vai dar açúcar para ele, que é o doce e pão, né? Massa, o que é mais alimento fonte de carboidrato. E aí, o que acaba acontecendo? Tudo aquilo que você ficou um período sem se alimentar, você hipercompensa naquela alimentação. E aí, uma refeição que podia ter 400 calorias vai ter 900 mil calorias algumas vezes. O que é pior? Tomar um café meia boca e almoçar depois, sem comer nada durante a manhã e abusar no almoço? Ou almoçar, ficar a tarde inteira sem comer e abusar no jantar? Opa! A primeira opção, né? Mesmo pior? Que não, a pior... Desculpa, a pior. Eu entendi qual que era melhor. Não, a pior é a segunda. Comer à noite bastante. Sim, né? eu comer muito à noite, né? Então, ficar muito tempo sem comer. Por que eu comer muito à noite? Mas não só à noite, mas por que comer muito na próxima refeição? Gente, vamos lá. A gente desregula o nosso centro de fome e saciedade. Isso é... lá no cérebro, né? Grelina e leptina, que são 2 hormônios. Outra coisa que a gente faz é colocar muito açúcar de uma vez só na corrente sanguínea. E aí a insulina que vai colocar o açúcar para dentro da célula vai ter que trabalhar muito. Esse pâncreas vai ter que liberar muita insulina, né? E aí pode acontecer de aquilo que veio tudo de energia de uma vez só, eu não vou gastar tudo aquilo de uma vez só. Eu gastaria se ela viesse em pequenas prestações ao longo do dia. Mas ela vem tudo de uma vez só. E eu não uso ela de uma vez só. Então o que o meu corpo faz? Acumula. Né? Então ele faz isso. A gente diminui a nossa taxa metabólica basal, o nosso gasto de energia, porque eu tenho que compensar. Olha, eu não posso gastar muito, não estou recebendo muita caloria. E aí quando recebe, vem aquela bomba de caloria. Opa, deixa eu guardar aqui porque eu não sei quando eu vou receber de novo. E isso é um mecanismo de compensação que o nosso corpo faz. E aí acumula na forma de gordura, né? Então, ficar além disso, a gente vai dilatar muito o estômago, tá, Pancho? E quando eu dilato muito o estômago, vai caber mais comida dentro. Isso é óbvio, né? E, claro, toda essa carga, né? Que aí hormonalmente muda todo o meu organismo. E isso a longo prazo, fazendo por diversas vezes, não é interessante. Mas a dilatação do estômago, vamos lá, falando na dilatação do estômago, né? Ele proporciona, ele faz com que você receba, ele aumenta a capacidade do órgão, né? De armazenar comida, ou aumenta também a fome? Então, vamos lá. Porque são 2 coisas diferentes. São 2 coisas diferentes, eu posso mas ter elas meu têm até uma estômago ligação. dilatado, mas não necessariamente eu preciso preenchê-lo completamente. Então, Pancho, nossa questão hormonal, ela é muito sábia, né? O que o nosso corpo entende? A gente tem um hormônio que chama gastrina, que é liberado lá no nosso estômago, que ele sinaliza todas as reações hormonais que vão acontecer lá em cima no cérebro, né? No hipotálamo, na hipófise e assim por diante, vai dependendo do que a gente vai falar. Mas... quando a gente tem um estômago maior, cabe mais comida. E o estímulo da gastrina para saciedade, para leptina, vai vir quando esse estômago estiver cheio. Então, se eu tenho um estômago maior, cabe mais comida, então eu vou comer mais. Entendi. Meu estômago só vai receber esse, né? Vai mandar esse sinal quando ele estiver preenchido. E aí, né, vem essa questão. Nosso estômago, ele é como se fosse um balãozinho mesmo. Então, ele é músculo liso. Então, ele aumenta e diminui, né? Então, por isso que a gente sim treina a quantidade que a gente vai comer. Então, é interessante que a gente coma mais vezes ao longo do dia e não uma vez só. Primeiro, por regulação hormonal. Segundo, para não dilatar o estômago, né? E terceiro, para não dar uma hipercarga calórica que facilita eu armazenar gordura. Porque aquilo que eu não usar
de energia vai virar gordura. Então aquela Tá. história de comer de 3 horas em 3 horas é o ideal mesmo, não tem jeito. Porque assim, essa história de comer de 3 em 3 horas é como comer ovo e comer carne, né? Tem dias que é bom, tem dias que é ruim, tem dias que sai publicação, um estudo que é bom, tem dias que sai publicação, um estudo que é ruim. E aí a gente fica sem saber direito o que E fazer. aí, né? A gente que tá do outro lado não sabe o que faz. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o primeiro ponto, e a gente escuta muito isso, né, de como tu falou, eu não sei nem o que fazer, porque um fala que eu tenho que comer a cada 3 horas, outros dizem que eu tenho que comer quando eu tenho fome, né? Então, vamos lá. Eu acho importante salientar isso. A gente precisa comer quando a gente tem fome, sim. Mas a gente precisa olhar pra nossa fome. Porque o que acaba acontecendo? Às vezes a gente tem fome e a gente não percebe porque a gente tá trabalhando, ou porque a cabeça tá em outro lugar, e eu não percebi que me deu fome. Ou eu fui lá e, meu Deus, eu tô com fome, mas agora eu não consigo comer, eu vou tomar um copo d'água, vou tomar um café, um chá, e daí tu tapeia aquela fome, não é assim? Então, esse é um cuidado que precisa ter. Por quê? Não necessariamente a gente precisa comer a cada 3 horas, tá? Cada indivíduo tem o seu estado fisiológico, digestivo diferenciado. Tem pessoas que com 2 horas já tem fome, tem pessoas que com 3, tem pessoas que com 4 horas. Então é importante ouvir sim o seu corpo. Eu não diria a cada 3 horas sem comer, porque vai ter momentos, vou lá, almoço, a gente come melhor no almoço, né? Uma quantidade muito maior no almoço. Então eu não preciso que a minha refeição pós-almoço seja às 3 da tarde. Às vezes eu não vou realmente ter fome às 3 da tarde, porque eu dei tanta comida para esse estômago, fibra nas saladas, né? Dei gordura nas carnes, por exemplo, a proteína da carne, do feijão, que meu corpo ainda está digerindo aquilo. Então eu tenho que olhar também para a qualidade do que eu tô comendo, porque se eu comer uma fruta, eu vou digerir muito mais rápido e vou ter fome. E é o que a gente ouve muito da maçã, né? Eu comi maçã e já tô com fome. Não é assim? Mas a maçã diz que causa um buraco no estômago. Ela abre um portal. Até pra vir mais. Oi, fome, tô aqui, faz a maçã, né? Mas é que, claro, isso é a composição de cada tipo de alimentação que você vai ter, né? Eu sempre digo, vai comer uma maçã, come junto com a maçã uma castanha ou um iogurte, alguma coisa que segure um pouco mesmo. Isso é bem importante, né? Então, talvez depois do almoço, para as pessoas que comem bem no almoço, e não, eu digo comer bem, não é tanta quantidade, né? Mas olhar também pro seu prato, mas ela vai ter fome lá pelas 4 da tarde. E tá tudo bem. Só não deixa passar essa fome das 4, 4:30, para depois ir jantar às 7:30 da noite, porque você vai ter vontade de comer o quê? Pão, cachorro-quente, pizza, hambúrguer. Tu vai ter a vontade da gordura, tu vai ter vontade do carboidrato que te faltou antes. E aí tu faz uma super compensação. E isso não é legal. E aí, juntam várias coisas aí. Primeiro que dá essa fome física mesmo de você querer ingerir coisas que vão tratar do que você tá sentindo falta. E também você tá depois de um dia de trabalho, você tá mais estressado. As tuas decisões, elas são pelos hiperpalatáveis, pelos hipercalóricos. certeza, Então você gente. não vai olhar pra uma salada e falar, nossa, que delícia, né? Conforto, Que maravilha. Você vai querer o conforto, você vai querer a decisão mais fácil. Então, é muito mais difícil, né? Isso. E não que é um erro, tá, Gi? Assim, a gente só tem que cuidar com quanto comer. Então, assim, dar um pouco de comidinha antes para ter uma comidinha confortável, até um pouquinho mais calórica depois, tá tudo bem. Mas aquele meu um pouco mais calórico não vira 3, 4 cachorro-quentes, vira um só e tá tudo certo, né? Eu consigo me satisfazer até mentalmente, comportamental, né? De uma maneira que tá tudo bem. E isso que você falou de rendimento é bem importante, Gi. Sabe o que acontece durante o dia? Quando a gente não dá comida, falta glicose pro cérebro, tá? Então a gente fica mais irritado, de mais mau humor. A gente fica, sim, né, com mais dificuldade de concentração, tá? Porque não dá tempo do cérebro ceto-adaptar. Ai, dieta cetogênica, é outros 500. É outra coisa, tá? Então, para o cérebro, para cognição, para rendimento, sabe? Para desempenho, até no trabalho, prestar atenção, tudo mais precisa comer para dar essa glicose para o cérebro funcionar, para os neurônios funcionarem. Senão a gente fica nisso, naquele mau humor, naquela coisa ruim, naquela coisa difícil, e aí tu hipercompensa com aquilo que te dá conforto. Uma frutinha resolve, né? Sim, uma fruta, Eu fiz uma teste ontem. castanha. Fiz Conte. teste ontem, porque eu venho todo mundo quer comer melhor, e a minha busca é realmente comer melhor, porque quando você não tem nada organizado, você vai comendo na bagunça. E eu comi em menos intervalos e coisas mais saudáveis. E aí, eu realmente comi mais. Mas eu comi salada, eu comi com a castanha, aí no final da noite eu consegui fazer lá uma abobrinha com uma carne, e
eu não exagerei, sabe? Não consegui não exagerar. E eu vi uma pesquisa muito interessante que fala justamente sobre a questão de você comer no mesmo horário todos os dias. Que pessoas que fazem isso, comendo a mesma quantidade, mas regulando aí o seu horário de comer, conseguem emagrecer. Conseguem emagrecer e não envelhecem tão cedo. Opa! Pra mim É o que as pesquisas mostram, é o que a gente chama de crononutrição, né? Você respeitar o ritmo fisiológico do seu corpo. E aí você não produz muitos radicais livres. Quando você dá muita comida pro teu organismo e desregula ele, você produz mais radicais livres. E radicais livres envelhecem, levam a câncer, a problemas cardíacos. Então, diminui o risco de doença só você comendo, né, com uma maior regularidade e dando, né, comida pro teu corpo para que nunca ouvi falar disso. Eu também não sabia disso. E comer achei... sempre a mesma coisa também? Não, além comer de comer a no mesmo mesma horário? coisa não. Comer a mesma coisa não. A mesma coisa que eu digo, de um dia pro outro, né? Não nas refeições do mesmo dia, claro. Não, entendi. Não, mas o que os estudos têm mostrado é mais com relação a manter uma regularidade de horário mesmo. E frequência das refeições. Então, é frequência e quantidade, né? Que você consegue... Disciplina, né? Isso. Disciplinar. Tem aquela rotina. Quanto rotina é importante pra gente, né? Acorda, toma um café no mesmo horário, almoça no mesmo horário. Olha... Eu vou dizer uma coisa, quem não gosta de rotina é porque é desorganizado e eu tô falando de mim. E tá dando desculpa? E quem achar diferente pode ter sua opinião, mas eu falo de mim. E a gente acaba olhando pra isso e pra rotina e tudo isso que a gente tá comentando agora, e como a gente traz do artigo, né, que ajuda a emagrecer. Muitos artigos, assim, é que a gente não lê a respeito, ou a mídia não traz dessa forma, né? Aí que tá. A gente tá hoje no mundo da rede social não fala de artigo científico, né? Vamos lá. Mas assim, a gente que tá na academia, que tá nos estudos, né, que tá produzindo conteúdo e conhecimento, tem trabalhado no quê? Diabetes, problema cardíaco, câncer, né? E obesidade, principalmente obesidade dessa gordura em região visceral, que é essa gordura na barriga mesmo, que unifica os órgãos, as vísceras, né? Que elas sim que são ruins. Por quê? Porque quando eu tenho gordura nesse local, a gordura ela vai comprimindo, pressionando os órgãos, e aí se eu pressiono, pensa, se eu deixo a minha mão embaixo da minha perna, não vai adormecer? Por que adormece? Porque não tem circulação sanguínea. Então, se não chega sangue, não chega oxigênio para aquele órgão, como é que ele vai funcionar? Entendi. Então, ao longo do tempo, tem se mostrado vários tipos de doença relacionada a essa hipóxia que acaba acontecendo muitas vezes dos órgãos, né? Por essa compressão dos tecidos. A gente observa isso muito para as pessoas que são obesas e têm hérnia de hiato, tem refluxo, né? E o próprio médico fala, tem que emagrecer. Por quê? Porque essa gordura nessa região está pressionando esse esfíncter e está fazendo voltar esse refluxo, a gente falou, né, disso, e aí acaba fazendo com que a pessoa se sinta mal, ou não consiga comer, ou chega até a vomitar depois de comer. Por quê? É a gordura fazendo pressão sobre os órgãos. E o músculo não faz essa pressão, não? Então, tipo, troca, se a gordura faz a pressão, porque se eu trocar a gordura pela muscular, não vai fazer pressão. O músculo que a gente tem, né, é o músculo, na verdade, abdominal da frente. Tentando né? achar desculpa pra não fazer nada. É que o músculo, ele não se permeia no meio dos órgãos, Pancho. Ele se permeia, ele tá só na frente. Entendi. A gordura se permeia no meio dos órgãos e vai tomando seu espaço, entendeu? Entendi, ela vai ocupando qualquer espaço, entendi. E ampliando, o músculo né? fica no lugarzinho dele. Fica lá no lugarzinho dele. Então Isso tá bom. mesmo. Então tá bom, vou acreditar. Então tá, minha gente, vamos comer então com mais regularidade. Regularidade, eu diria. Com disciplina, né? Não deixar espaços muito longos entre uma refeição e outra, mas também não forçar a barra, como tu disseste, né, Isso. Camila? É que, respeitar assim, a fome. Respeitar a fome é importante, mas olhar pra fome, né? Observar, então, assim, né? observar. Prestar atenção. Às vezes, assim, deu 3 horas que eu comi, 4 horas não senti fome ainda. Será que você não sentiu? Ou será que você não estava prestando atenção que você não sentiu? Então, é importante, às vezes, controlar o relógio, tá? Eu acho que isso é bem importante. Olhar, assim, 4 horas, né? Coloca pra no se alarme. conhecer, Coloca um alarmezinho em 4 horas. Até Estou com fome, vamos comer. Ou até pra conhecer o seu organismo. Como eu tô dizendo, tem gente que vai ter com 2, com 3, com 4, Sim, com 5, exato, eu não sei. exato. Mas pra conhecer o seu organismo. E é importante fazer isso. Porque assim, ficar sem comer vai emagrecer? Vai. Porque vai perder reserva. Sim. É de gordura e é de proteína, é de músculo também, que você isso que eu ia fez, com dizer. certeza. Exatamente, Então, até se você quer hipertrofiar, quer ganhar músculo, tá ali na academia, não adianta ficar sem comer, tá, gente? Porque não vai hipertrofiar. Não vai dar resultado da sua academia, né? Então, fazer esse jejum não é legal. Agora, ao mesmo tempo, né,
ele faz essa compensação. Então eu vou comer mais e eu vou dar mais caloria e daí faz aquele efeito, o efeito sanfona das dietas, né? Sim, eu fico fala. sem comer Deus do e aí depois eu vou lá e engordo de novo. Então eu fico sem comer, eu vou lá e engordo de novo. E teu metabolismo cada vez vai ficando mais lento, cada vez vai compensando mais e cada vez você vai engordar mais. Maravilha. Gente, Tá planejamento é tudo. Muito Ó, obrigado. Diga. O Vitor aqui só mandando um abraço aqui. Ele mandou parabéns Vitor. pela entrevista com o Nutri. Com a Nutri. Grande Muito abraço, obrigada, Vitor. Um abraço abraço. a todos e um bom feriado, né? Bom Bom feriado pra todo mundo. Até feriado. semana que vem. A Camila Até volta semana com a que vem. gente na quarta-feira pra falar sobre nutrição e saúde. E a gente não tem tema ainda. Portanto, se você tem alguma sugestão, 99202-1063, mande sua sugestão de tema pro quadro Nutrição e Saúde. São 7h50, a gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta já. Jornal da Mix. Oferecimento Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Toyota agora é Barigui e Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br.